A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a este canal mais uma vez. Eu sou Irene da Cunha e hoje nós iremos falar sobre obediência e sensibilidade à voz de Deus. Para esse tema, nós iremos ler em 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 10, que nos diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa história sobre Samuel é uma história muito linda, muito conhecida por quase todos, né? Não vou dizer todos, porque eu estaria falando algo que não é verídico. Mas quem conhece a história de Samuel sabe que foi um processo, né, que a mãe do Samuel, Ana, passou, né, para ter um filho. Na época de Israel, quem não tinha filhos era amaldiçoada. E para o maior desespero de Ana, né, o esposo dela, Eucana, tinha uma outra esposa que chamava Penina e que tinha muitos filhos. Então a aflição foi grande. Mas o assunto não é esse, então vamos direto àquilo que Deus tem para falar conosco. Às vezes, Deus nos chama. Deus me chama e Deus te chama porque Ele precisa de mim, precisa de você. E às vezes não estamos tão sensíveis a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Essa história vai dizer que por 3 vezes Deus chamou Samuel e Samuel foi até o sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui. Ele não conhecia ainda a voz de Deus, mas já era obediente, isso dá para perceber. A leitura vai dizer que eles já tinham se deitado para dormir e Deus chamou a Samuel e ele entendeu, obedeceu e ouviu prontamente e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, o Senhor me chamou. E Eli, como já conhecia Deus, já sabia quem era Deus, mesmo estando em desobediência naquele momento. Ele falou para Samuel: volta, deita na sua cama e quando alguém te chamar novamente, você responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus tem te chamado? Você tem ouvido a voz de Deus chamando por você? Porque Deus, quando Ele chama alguém pelo nome, Ele tem um projeto grandioso. Ele tem um projeto maravilhoso. Ele tem um projeto especial com essa pessoa. E se você está aqui, receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré. Porque Deus não chama alguém pelo nome para ser mais uma multidão. Deus não chama alguém pelo nome para enfeitar o ambiente. Deus não chama alguém pelo nome para desfilar na passarela. Quando Deus chama alguém, é porque tem batalha pela frente, tem peleja, mas tem vitórias. Para que você compreenda o que eu estou dizendo, às vezes, em algum momento na nossa vida, existem confrontos policiais. A gente, quem assiste, gosta de assistir televisão, vê isso diariamente nos jornais. E às vezes o confronto se torna tão agressivo que é preciso chamar o BOPE, é preciso chamar a Rotan. E quando alguém solicita a presença dessas duas forças, é porque a situação já está fora de controle. E com Samuel não foi diferente. Quando Deus chamou Samuel, em Israel não tinha quem Deus usar. Até o sacerdote Eli estava desobediente e Deus precisava urgente de alguém especial. E hoje Deus também está precisando de alguém especial e eu tenho certeza que você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Ei, Deus precisa de urgente
de alguém especial e Ele está te chamando. Qual é a sua resposta para Deus? Deus tem te chamado, você tem ouvido Deus ou tem confundido a voz de Deus com outras vozes? E quando eu estava falando, essas duas forças de segurança pública, Rotan, BOP, que são bem conhecidos, são convidadas a estar em algum local, é porque a coisa está muito feia. É porque há um perigo iminente de uma tragédia. E não foi diferente com Samuel. Quando Deus chamou Samuel, a primeira coisa que Deus fez quando Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, foi transmitir um recado muito duro para ele. Avisa que eu estou chegando para tratar e vou destruir e vou ferir. Imagina só como ficou Samuel naquele momento, porque ele tinha que transmitir aquele recado para o sacerdote. Quando ele nasceu, que Ana pediu para Deus, porque ela era estéril, e ela fez um juramento, um voto a Deus, que se Deus o desse um filho varão, ela daria para servir na casa do Senhor assim que fosse desmamado. Em Israel, as crianças eram desmamadas por volta dos 3 anos, porque por não ter uma água potável, então as mães amamentavam seus filhos até com essa idade, para não ter um perigo de uma infecção, alguma doença. E Samuel foi morar no templo para servir ao Senhor como a mãe tinha prometido. E um dia você também levantou a sua mão e disse para Deus: eu estou entregando a minha vida nas mãos do Senhor. E daquele momento para frente, quem manda agora não é você, quem manda é Ele. Então, obedeça ao chamado de Deus. Deus conta com você para fazer um resgate. Aleluia! E quando alguém, a força da terra, a força policial da terra, é convocada para fazer um resgate, tem confronto. Pode haver mortes de pessoas inocentes, mas eles precisam ir, até para evitar que aconteça coisas piores. E Deus está te chamando para um resgate nessa última hora. Se coloca de pé porque Deus quer falar contigo. Deus só chama pelo nome aquele quem Ele pode contar. E no mundo espiritual também a gente tem confrontos. Quando você aceita a voz de Deus, quando você se prontifica a obedecê-lo, automaticamente você já se dispõe a ter alguns inimigos que lutarão contra a sua vida constantemente. Mas fica tranquilo, porque quem te chamou garante a sua vitória. Quem te chamou garante a sua proteção e a proteção da sua família. Não temas. Apenas obedeça e grande será o agir de Deus sobre você e sobre os teus. Obedeça a Deus e seja abençoado. Esse é mais um vídeo para nossa edificação. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, sugestões de temas para outros vídeos e que Deus continue abençoando a nós todos, a minha família, a sua família, que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus.